Um grupo de quimeras está perseguindo uma mulher. Ela está correndo para escapar, mas logo se encontra na beira de um penhasco. Encurralada, um olhar sombrio se espalha por seu rosto enquanto os monstros a cercam. Roubando sua determinação, ela usa um feitiço para melhorar suas capacidades físicas e pula do penhasco, esquivando-se por pouco das bolas de fogo lançadas contra ela. A queda fez perder a consciência. Ela acorda lentamente algum tempo depois e se vê na floresta, aquecida por uma capa. Ao se virar, ela encontra um homem sentado perto de uma fogueira e alegremente cumprimenta o seu despertar. A presença desconhecida a faz entrar em pânico e se sentar. No entanto, a ação repentina faz seu corpo doer e ela ainda está machucada pela queda. O homem reconhece o nervosismo dela perto dele, mas a aconselha a se deitar. Mesmo que ela tenha aprimorado suas habilidades físicas, o penhasco do qual ela pulou ainda era bastante alto. Isso é estranho. Como ele sabe que ela usou magia para melhorar seu corpo? Mesmo assim, ela o agradece por ter salvado sua vida, e tenta se apresentar. De repente, ele a interrompe, dizendo-lhe que seus perseguidores parecem tê-los alcançado e que a quantidade de poder mágico que eles têm não é a de um humano. Ela teme sua situação, pois não tem magia suficiente para lutar, e nem mesmo tem certeza se o homem que está com ela é um aliado. De repente, ele pede permissão para matar todos eles. Confusa, ela afirma que nem mesmo os guardas conseguiram matar os monstros. No entanto, ele não dá importância ao aviso e diz a ela para deixar as coisas com ele. Suas palavras a fazem lembrar de um homem chamado Sam Reynard, que tinha o hábito de dizer exatamente essa frase. O mesmo grupo de monstros chega ao acampamento, babando e cacarejando, prontos para atacar o alvo. Ele rapidamente os identifica como quimeras feitas por algum alquimista. Embora ele estivesse planejando perguntar se eles são seres humanos decentes, é bastante evidente que não são. Elas levantam os braços e começam a entoar cântico, conjurando bolas de fogo para atacar a dupla. No entanto, o homem sorri para eles com confiança, dizendo que eles ousam usar magia de fogo contra ele. Eles lançam seus feitiços, mas ele não se move nem um centímetro. Quando chegaram perto dele, os feitiços de fogo simplesmente se dissiparam, surpreendendo os monstros, e também a senhora atrás dele. Mesmo uma barreira mágica não deve ser capaz de anular completamente os ataques. Então, se ela se perguntar o que acabou de ver, ele os agradece, dizendo que não precisará gastar sua própria mana. Nesse momento, uma pequena criatura envolta em chamas aparece em seu ombro. Ele a chama de salamandra e ela lança flechas de fogo contra os inimigos. Eles ficam chocados com o ataque repentino e mal conseguem se esquivar. O homem inicia um encantamento para um feitiço, e uma chama flamejante ruge quando a salamandra assume sua verdadeira forma. A mulher olha com espanto, questionando se o lendário espírito do fogo está realmente à sua frente. Percebendo que seu inimigo está em um nível diferente, as quimeras entram em pânico e correm para salvar suas vidas. Enquanto isso, o homem comanda o espírito para atacar, fazendo explodir os monstros com um poderoso sopro de chamas. Em pouco tempo, tudo que estava diante deles foi incinerado e só restou um enorme incêndio. Ele olha para trás e sorri para a senhora, que o agradece novamente por ter lidado com as coisas perfeitamente. Olhando-a mais de perto, ele se agacha e estende a mão, curando seus ferimentos instantaneamente. Ela se move, espantada por não estar mais sentindo dor, e pergunta se ele também pode usar magia de cura. Depois de tudo o que aconteceu, eles finalmente podem se apresentar um ao outro. O homem se chama Lubrando, enquanto a mulher se chama Francis Cadomir. Ambos são mágicos. Eles se cumprimentam e a mulher observa que nunca tinha ouvido falar no nome dele. Ela o agradece por tê-la salvado mais uma vez e pergunta o que ele está fazendo sozinho na floresta. Na verdade, seu avô havia morrido recentemente, então ele decidiu sair e embarcar em uma jornada sozinho. Além disso, ele explica como perdeu a memória há cerca de 10 anos e como seu avô, alguém da raça Arus, o acolheu. Os Arus são mais comumente conhecidos como elfos, e foram eles que serviram o alimento a Deus. De acordo com a memória de Fran, a raça élfica deve ter vida longa, e eles até têm um em sua escola. Além disso, Lu conta como seu avô sempre disse que a floresta dá conhecimento e que ele deveria fazer amizade com as muitas fadas e feras que existem nela, mesmo que pareçam perigosas. Terminando sua introdução, ele fala sobre como ela de repente caiu direto em seu acampamento. Ela expressa seu medo ao pensar que estava prestes a ser morta. Para se acalmar, Nua é do reino de Valentine. Além disso, ela é a principal aprendiz das escolas de garotas mágicas da capital, Santa Helena. Enquanto ela estava treinando no país vizinho,
os monstros as atacaram de repente. Embora ela tenha conseguido sobreviver com a ajuda dele, o cavaleiro teve um destino extremamente lamentável. Ao saber disso, ele diz que a enviará para Santa Helena e a protegerá como substituta de seus cavaleiros. Mais uma vez, ele diz a ela para deixar tudo com ele. Ela se recusa a princípio, dizendo que se sentirá muito mal, pois já foi salvo uma vez, mas ele afirma que não tem nada a fazer de qualquer maneira. Depois de acompanhá-la em segurança, ele compartilha seu plano de se tornar um aventureiro. Ele ouviu dizer que há uma cidade chamada Bartlan em Valentine, onde todos os aventureiros se reúnem. Ela confirma isso, mas tornar-se uma aventureira significa que ela nunca mais o verá. No entanto, ela não pode deixar que isso aconteça, pois há algo em que precisa da ajuda dele. Ele começa a falar sobre como os mágicos são essenciais nos grupos de aventureiros, mas ela o interrompe, dizendo que ele não pode fazer isso. Ele fica confuso com o motivo, e ela diz repetidamente que ele não pode. Além disso, Fran insiste que seu talento em magia é magnífico demais para ser apenas um aventureiro. Ele fica um pouco surpreso com a afirmação e conta que seu avô sempre o chamou de mágico novato. Ela diz que isso não é verdade. Em seguida, diz a ele para ser professor na Magical Girls Academy, acrescentando que a mãe dela é a presidente da escola. A proposta abrupta o surpreende mais uma vez, e a oferta logo se transforma em uma afirmação. Ele tenta acalmá-la, mas ela está animada demais para parar. Na manhã seguinte, Fran abre lentamente os olhos de seu sono, sem se lembrar de quando dormiu. Lu aparece com um sorriso, oferecendo-lhe o café da manhã, e, acrescentando que não é nada sofisticado, agradecendo pela refeição, ela se lembra de seu comportamento rude do dia anterior. Enquanto isso, seu salvador sugere que, após a refeição, eles retornem ao local de treinamento onde foram atacados. Mais tarde, Fran se vê envolvida nos braços dele, voando sobre a floresta com magia de voo. Ela se surpreende com a habilidade dele, mas ele simplesmente diz que todas as viagens são assim. Ao examinar a área abaixo deles, ele confirma que foram atacados em uma grande rua. Ela aproveita a sensação do vento, pensando em como apenas magos avançados podem usar a magia de voo por meio do poder do espírito do vento. Segurada firmemente pelos braços dele, ela de repente percebe seu coração e pergunta por que ele está batendo tão forte. Parecendo um pouco tímido, ele admite que é a primeira vez que vê uma garota humana, acrescentando que ela tem um cheiro agradável e é bonita. Passa-se um momento de silêncio e Fran quebra o constrangimento perguntando a Lu quantos anos tem o avô dele. Como ele é um ancião dos Aros, o garoto revela despreocupadamente que tem 7.000 anos de idade e viveu na Era dos Deuses. Ao ouvir esse tempo de vida pouco comum, ela pergunta se ele tem algum título. Ele sorri inocentemente para ela, dizendo que seu avô é a Alma, aquele que gerencia todos os Aurou. Ao reconhecer o nome, ela fica chocada ao saber que a pessoa que o treinou por 10 anos é o lendário líder de todos os Aurou. Eles finalmente chegam ao seu destino e se deparam com os cadáveres espalhados de cavaleiros e quimeras. Ele coloca os soldados caídos em uma fila e a nobre treme de tristeza em relação aos seus protetores. Com base nas condições dos cadáveres, não houve misericórdia alguma. Ele estava pensando em apenas coletar os itens caídos, mas deixá-los lá poderia arriscar que eles se transformassem em mortos-vivos. Como eles a protegeram com suas vidas, ele simplesmente não pode permitir que isso aconteça. Ela tem dificuldade em aceitar isso, mas Fran logo junta as mãos em oração e lhe entoa um feitiço. Ele invoca as entidades sagradas, pedindo-lhes que lhe concedam o poder necessário e conduzam suas almas perdidas ao lugar certo. Com uma palavra final, a área ao redor deles brilha e os corpos dos cavaleiros lentamente se transformam em fumaça. Logo, suas almas descansam e suas posses terrenas são deixadas para trás. Lu então começa a pegar as relíquias que eles deixaram para trás, especificamente um bracelete encantado que lhe permite acessar uma sala mágica onde cabem muitas coisas. Depois de terminar seus negócios lá, eles finalmente chegam a Santa Helena, a capital de Valentine. Sobrevoando o imenso reino, ele percebe que não pode cair na cidade daquele jeito e decide aterrissar em algum lugar um pouco mais distante. Ao se aproximarem do destino, Fran olha para ele novamente e pede desculpas por ter dito a ele, de repente, para se tornar um professor. Ele se pergunta se não seria como seu avô. Apesar de entender o desejo dele de vagar livremente, ela não consegue deixar o talento dele de lado e pede que ele pelo menos venha ouvi-los. Ele a surpreende ao concordar rapidamente e dizer que também quer ouvir a história deles. Os dois chegam ao portão norte e um dos guardas a reconhece, perguntando o que aconteceu com ela. Planejando dar uma explicação detalhada ao capitão,
ela pede a eles que a acompanhem até a mansão. A princípio, eles duvidam de Lu, mas recebem ordens para tratá-lo educadamente como o salvador de sua nobreza. Na carruagem, ela pede desculpas por suas ações e explica que as classes sociais são muito importantes na capital. Eles são muito cautelosos com os estrangeiros, pois Santa Helena é a segunda pátria do país. Durante a conversa, eles chegam à mansão do Homer, onde ela vai apresentá-lo à sua mãe. Quando saem da carruagem, são recebidos pelo mordomo da casa, Zeman, que os olha com severidade. Ele expressa o quanto está aliviado por sua dama estar a salvo e diz que já informou a mãe dela sobre seu retorno. No entanto, ele diz que recebeu instruções para deixar apenas ela passar, então pergunta quem é o homem que a acompanha. Embora ela já tenha explicado isso aos guardas, a única notícia que ele sabe é que todos os seus guardas foram aniquilados em um ataque. Como ele parece inflexível sobre o assunto, ela diz que explicará à mãe que ele é o salvador dela e a testemunha do incidente. O mordomo se recusa terminantemente a deixá-lo entrar, chamando de miserável e dizendo a ela para levá-lo embora com algum dinheiro. Ele reitera sua posição, ignorando os desejos dela. Fran começa a discutir, levantando a voz, mas Lu coloca a mão em seu ombro para acalmá-la. Ela pede desculpas pelo tratamento rude, e Zeman encara, furioso porque uma pessoa miserável como ele ousaria tocar em sua dama. Ele pede desculpas de leve, mas acrescenta que a lealdade do homem está errada. O rapaz entende que o mordomo está sendo cauteloso, afinal de contas, ele é um hóspede não convidado que chegou parecendo tão miserável quanto diz. Entretanto, a prioridade nessa situação deve ser cuidar da Fran. Ele não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Lu tem certeza de que o homem não relatou o desastre de Fran a Madame, explicando que a aura dele mudou quando eles estavam falando sobre os guardas. Ele não faz ideia do que o garoto está falando, dizendo que a aura não mente. Ele também afirma que, se algo estiver acontecendo, os dois estarão em perigo por causa da Madame. O mordomo finalmente chega ao seu limite. Ele afirma que Lu não tem ideia de como foi difícil proteger a jovem e parte para o ataque, dizendo que não se deve falar com ele de maneira tão rude. O primeiro ataque é facilmente esquivado, assim como os seguintes. Os espectadores ficam chocados, pois não é comum alguém se esquivar dos socos de Shime. Frustrado com o fato de seus ataques serem constantemente evitados, ele pede que o garoto lute como um homem. Ele aceita o pedido com alegria, esquivando-se de um soco e dando o seu próprio. O golpe atinge o lutador mais velho bem no intestino, fazendo-o cair de joelhos. Seu corpo musculoso foi perfurado com tanta facilidade, ficando sobre ele. Luz diz que ele perdeu porque não pensou em ver através de seu poder. Além disso, ele estava muito ocupado fingindo sua raiva para levar a sério um oponente tão forte. Por outro lado, ele fez tudo isso pelo bem de Fran. O próprio administrador acha isso embaraçoso. O rapaz poderia tê-lo matado facilmente, pois percebeu suas intenções. Ele encara sua senhora e treme, enquanto pede desculpas por ter sido rude. Antes que pudesse pedir qualquer punição, sua consciência se esvaiu completamente. A moça corre até ele, preocupada, mas Lu garante que está tudo bem e entra em ação para curá-lo. No entanto, uma mulher aparece por trás perguntando por que seu fiel súdito desmaiou. A mulher é Arladelaide Domer, mãe de Fran e presidente da Magical Girls Academy. Antes que sua filha possa explicar, ela usa sua habilidade para estudar a situação e vê que Simon ainda está vivo. Dito isso, os ataques usados contra ele não são os que Fran é capaz de fazer. Ela se volta para o garoto desconhecido e caminha diretamente para ele, olhando diretamente nos olhos. As criadas tentam alertá-la, mas a presidente não sente nenhum poder ameaçador nele. Apesar de sua filha apontar suas ações rudes, ela continua o que está fazendo, e observa todas as características do garoto. Ele é ágil, alto e magro, um humano, não de seu país, mas possivelmente com sangue das regiões do leste. Acima de tudo, seu poder mágico não tem limites e exala uma atmosfera estranha. Ele sorri e elogia os olhos dela. Em seguida, volta seu foco para o servo inconsciente, dizendo que tem a responsabilidade de curá-lo. Antes que ela pudesse protestar, ele começou a entoar um feitiço de cura. Ela ficou sem palavras. As palavras que ele está dizendo são as do encantamento de magia espiritual, que apenas alguns humanos são capazes de usar. Nem mesmo os Aros, que são os melhores em magia espiritual, são capazes de usar o feitiço com tanta perfeição. Um momento depois, ele termina de entoar o cântico e Zema acorda. Uma madame lhe pergunta como está o ferimento, e ele se levanta rapidamente, surpreso por não sentir dor alguma. Fran liga cautelosamente para a mãe, dizendo que tem algo para lhe contar. Com um olhar ansioso para Lu,
Adelaide diz à filha para dar uma explicação detalhada sobre o garoto. Elas se reúnem em seu escritório e conversam sobre como as intenções do administrador por trás de seu relatório incompleto foram uma completa perda de tempo. Ela conta que preferia ter passado mais tempo estudando, e sua filha reclama. É só disso que ela fala e sempre vai direto para o laboratório quando está entediada. Rindo da reclamação, a mãe completamente nerd da magia. De repente, ela fala sobre como é estranho uma criatura usar magia. Lu diz que, na verdade, coletou seus cadáveres, juntamente com as relíquias do cavaleiro. Obtendo permissão para mostrá-las no escritório, elas procuram o bracelete encantado com a magia do quarto. Enquanto sua mãe fica animada com o item mágico, Fran tenta se manter calma. Ela se lembra de que os monstros já estão mortos e que, de qualquer forma, ela está acompanhada por sua mãe e Lu. Enquanto tenta se convencer de que não tem motivo para ter medo, a imagem vívida das quimeras atacando os soldados aparece em sua mente. Com um grito alto, ela cai de joelhos, tremendo e clamando por seus protetores caídos. Continuando a tagarelar consigo mesmo, Lu se aproxima para acalmá-la, mas ela apenas agarra o braço dele, cravando as unhas em seu pulso. Adelaide tenta impedi-lo, mas ele garante que tem tudo sob controle. A garota então o procura e, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, implora que ele nunca mais a deixe sozinha. Ele olha para ela com bondade e promete ficar ao seu lado. Encostando sua testa na dela, ele lança um feitiço para acalmá-la e a coloca para dormir. Aliviada com o fato de a explosão ter sido controlada, Adelaide pede desculpas a Lu, mas ele insiste que foi ele quem foi muito descuidado. Por enquanto, eles deitam a garota inconsciente em sua cama e voltam aos negócios. De volta ao escritório do presidente, o jovem estende a mão e convoca os cadáveres dos monstros que os atacaram. Ela observa que eles se parecem com goblins, e ele sugere que eles podem ser baseados em um homunculi que combina espíritos dos mortos com goblins. Perguntando-se qual seria o motivo deles, Adelaide compartilha que há muitas razões, como sua linhagem, poder como maga, bens e sucesso precoce. Com tudo que sua família tem, não é estranho que as pessoas comprem inveja de outras. Afinal de contas, agir com orgulho é algo pelo qual as sociedades nobres são conhecidas. É lamentável que sua filha tenha se envolvido em tais incidentes por causa dela. Por isso, ela baixa a cabeça e agradece ao rapaz por ter salvado Fran. No entanto, ela rapidamente abandona a atitude profissional e pede sorrateiramente que Lu explique sua situação atual, especificamente sobre sua magia espiritual. Embora já tenha contado à filha dela, ele não tem outra opção a não ser passar por tudo novamente. Depois de uma boa explicação, Adelaide fica sem palavras no sofá ao descobrir que o garoto pode usar todos os elementos mágicos, enquanto os humanos normalmente só têm um elemento principal e um secundário. Ele foi abençoado por muitos grandes espíritos, o que lhe permitiu usar os elementos terra, vento, água e fogo. Pelo que seu avô lhe disse, ele é a quarta pessoa a conseguir isso nos últimos 7.000 anos. A gravidade da situação deixa o presidente exausto. Enquanto isso, Lu continua compartilhando seu suposto plano de se tornar um aventureiro em Valentine, querendo ver a totalidade do enorme mundo em que estão. Isso foi antes de Fran lhe pedir para ficar e se tornar um professor na academia. Ele considera a possibilidade de ir embora, mas se lembra de sua amiga implorando desesperadamente para que ele nunca fosse embora, vendo-o lutar para tomar uma decisão. A expressão de Adelaide se suaviza e ela o agradece por realmente se preocupar com sua filha. Dado seu magnífico talento para a magia, ela ficaria extremamente feliz se ele viesse para a academia, acolhendo suas intenções de ensinar. No entanto, a jornada é dele. Portanto, ela insiste que ele deve fazer o que quiser. Dito isso, ela preferiria muito mais que ele ficasse com eles e ajudasse com muitos de seus experimentos mágicos. Seu avô sempre o chamou de novato em magia. Por isso, ele questiona sua aptidão para ensinar, mas a presidente simplesmente ri. Ela expressa como é divertido que alguém tão habilidoso em magia tenha dúvidas sobre sua própria habilidade. Além disso, ela lhe garante que, se ele ensinar como avô, até ele poderá descobrir algo novo, esclarecendo seus desejos. Ela pede que ele transmita seu conhecimento da grande alma e ensine os alunos da mesma forma que seu avô o ensinou. Colocando um pouco mais de incentivo, ela menciona a Fran, que certamente pediu que ele ficasse por seus próprios motivos. Apesar de se conhecerem há pouco tempo, o tempo que passam juntos obviamente deixa a jovem feliz. Sua mãe acrescenta que há muito tempo não via a filha sorrir daquela maneira. Sem querer pressioná-lo, ela diz que não está procurando uma resposta imediata e que ele pode levar um tempo para considerar a oferta. No entanto, ele a interrompe,
dizendo que quer experimentar. Com um sorriso suave, ele expressa seu desejo de se tornar professor na Valentine Magical Girls Academy. Em seu sono profundo, Fran ouve a voz de Reinhard, pedindo-lhe que fique tranquila e assegurando-lhe que ele voltará. Como de costume, o cavaleiro diz a ela para deixar as coisas com ele. Na mansão Domer, Adelaide e Lu estão conversando sobre a vida cotidiana comum na academia. Além dele, há apenas mais um professor homem, e todos os outros são mulheres. Passando para suas aulas, o presidente explica que os instrutores são responsáveis por suas próprias aulas, e ao mesmo tempo, terão sua própria especialidade para ensinar, a magia espiritual, que ele usa com frequência. Normalmente é difícil de dominar, o que significa que não há muitas pessoas que possam usá-la. Ela é ativada pedindo poder aos espíritos e é extremamente eficaz quando aprendida. Por outro lado, a escola se concentra no ensino de fórmulas mágicas, uma forma tradicional de ativar a magia. Embora seu poder seja inferior ao da magia espiritual, é muito mais fácil de manusear. O presidente coloca uma pilha de livros no chão, indicando que eles são as referências gerais usadas na academia. O novo professor dá uma olhada neles e diz que, com exceção de alguns, ele pode fazer a maioria dos feitiços sem nem mesmo cantar. Ele pergunta sobre as aulas e como elas geralmente são conduzidas. Com isso, ela lhe dá a liberdade de ensinar em seu próprio estilo e expressa sua confiança nele. Afinal de contas, ele fez com que Fran ficasse tão relaxada. Ao ouvir a maneira estranha de se dirigir à filha, Lucy pergunta do que ela está falando. O rosto de Adelaide fica sério quando ela revela que sua filha tinha um noivo. É uma prática comum em seu país que os nobres se casem o mais rápido possível, desde que encontrem um bom partido. 12 anos atrás, quando Fran tinha 10 anos de idade, sua mãe decidiu casá-la com o segundo filho da Condessa Saru, que era 8 anos mais velho que ela. Após o noivado, o homem a visitava com frequência e até Fran, que ainda era uma criança na época, sentia muita falta dele. No entanto, chegou o fatídico dia da grande destruição. É um desastre que visita o mundo sem motivo, em várias formas, como uma tempestade feroz ou até mesmo um surto maciço de demônios. Léo pensa consigo mesmo e se lembra de que o Hour of Country se refere a esse evento como a ira de Deus. Ao ver a reação dele, Adelaide supõe que ele também tem ouvido falar, pelo menos 10 anos atrás, o desastre chegou a Santa Helena, na forma de uma horda de Vivern que causou estragos na capital real naquela época. O noivo de Fran era um cavaleiro da guarda real e recebeu ordens para ir à guerra. Determinado a proteger sua amada, ele atende ao chamado, prometendo voltar vivo. Depois de tomar conta das coisas, os Vivern foram repelidos, graças aos esforços da Roguard. No entanto, o cavaleiro estava no meio da batalha, defendendo seus companheiros, quando a fera o despedaçou e o matou em ação. Depois disso, Fran ficou mentalmente frágil, provavelmente por causa do trauma de perder alguém importante. Embora ela fosse uma garota brilhante e alegre, sua personalidade mudou completamente após o incidente. Ela chorava todos os dias e passava os dias fechada em seu quarto, imersa no aprendizado de magia por conta própria. Logo depois, ela se formou no topo da faculdade de magia e tinha muita influência e conexões em diferentes direções. Por alguma razão, ela queria voltar para a alma mater como professora, mas nunca explicou o motivo. Apesar de sua vontade de ensinar, a atmosfera em sua classe é notavelmente sombria, e ela também não tem uma boa reputação com os alunos. Como mãe, ela tem se preocupado muito com o futuro da filha, mas felizmente Lu apareceu. Ela fica animada e se aproxima do garoto, insistindo que não se trata apenas de uma coincidência, mas de um sinal do destino. Embora não tenha o dom da magia precognitiva, ela tem ótimos instintos. Neste momento, esses mesmos instintos estão lhe dizendo que ele é um presente para a família deles e para a escola. Em outras palavras, ele é o melhor visitante de todos. O dia passa e Fran finalmente acorda. Ela não sabe como foi parar em seu quarto, mas então se lembra dos eventos de ontem, quando estava olhando para os corpos deformados de seus cavaleiros. Pensando que os outros estão em perigo, ela se levanta rapidamente e corre pela mansão. Seus problemas são completamente dissipados quando ela entra em uma sala e encontra Lu e sua mãe cumprimentando-a com um bom dia enquanto preparam a mesa para o café da manhã. Embora um pouco perturbada com a situação, ela se cumprimenta com uma aparência muito melhor do que ontem. Apressadamente, ela pergunta à mãe sobre a noite passada, querendo saber como foi a conversa. Adelaide zomba da filha, perguntando onde foi parar sua atitude habitual de concha e acrescentando que Lu já se inscreveu como professora substituta na escola,
confirmando a declaração. Ela exclama de forma incomum de alegria, surpreendendo até mesmo as empregadas. O presidente da comissão informa que eles visitarão a escola após o café da manhã. Como eles estão atualmente em férias de primavera, é a oportunidade perfeita para fazer um tour pela escola com a nova professora. Na escola de magia dos namorados para meninas, Lu fica maravilhada com um enorme prédio, repleto de belas mágicas. Fran lhe mostra o prédio principal, explicando que ele tem 5 andares, com o segundo e o terceiro dedicados às salas de aula. No quarto andar estão os escritórios do diretor e do vice-diretor, bem como a sala dos funcionários, onde ele assumirá seu lugar como substituto. Eles começarão o semestre da primavera em exatamente 3 dias, e o diretor quer que Lu participe como estagiário de ensino para Fran. Enquanto sua mãe explica as coisas, ela fica nervosa com a ideia de passar um tempo com sua nova amiga. Nesse momento, uma mulher entra e as cumprimenta. A mulher é Adeline Colette, outra nova professora da escola. Ela fica surpresa ao ver a diretora e o diretor, pois supostamente é o dia de folga deles naquele dia. Elas trocam gracejos, e a atenção é rapidamente voltada para a recém-chegada. Adelaide apresenta Lu e Adeline um ao outro, já que ambos são os novos professores daquele ano. Com um sorriso brilhante, ele a cumprimenta com uma atitude familiar. Ela fica atonita. Ela se pergunta por que ele está se dirigindo a ela pelo primeiro nome e agindo como se fossem amigos íntimos. Passa-se um momento de silêncio e a presidente da mesa pergunta se há algo errado. Ao sair de seu torpor, Adeline se lembra de cumprimentá-lo adequadamente, pois a primeira impressão é crucial quando se conhece alguém novo. Com isso, ela se curva totalmente em 90 graus e faz uma apresentação cheia de gagueira. Passa mais um momento de silêncio. Ciente de como isso é embaraçoso, ela perde o ânimo instantaneamente. Felizmente, Lu coloca a mão em seu ombro de forma encorajadora, dizendo que não há necessidade de ficar tão nervosa. Com um sorriso encantador, ele a chama de boa moça, dizendo que isso fica bem evidente em sua aura. Em seguida, eles dão um aperto de mão e finalmente se cumprimentam adequadamente. Olhando para ela, Fran tem uma sensação desconcertante e começa a exalar uma atmosfera estranha. Adeline não está apenas cumprimentando seu novo co-professor, ela está falando com ele de uma forma excessivamente amigável. Além disso, Lu está sendo gentil com todos, já que os dois estão prestes a se separar. Com planos de se verem novamente no início do semestre, elas percebem que Fran está olhando para elas de forma assustadora, como se estivesse dizendo a ela para ir embora imediatamente. Adeline treme de medo. Lu simplesmente ri, dizendo que ela tem uma cara engraçada, mas diz a ela que está assustando o professor. Ela se desculpa apressadamente, e ele lhe diz que não precisa ter medo de Fran. Ela fica com uma expressão triste no rosto, o que sua mãe percebe claramente. Mais tarde, no 5º andar, a diretora pede à nova professora que espere na sala, pois ela precisa de um momento para falar com a filha. No momento em que ficam sozinhas, Adelaide fica com um olhar severo e repreende a filha, perguntando se ela sabe por que Lu foi contratado como professor substituto. Ela supõe que, após um ano de aprendizado, eles pretendem recebê-lo de volta como professor oficial. Infelizmente, sua suposição está errada. O motivo pelo qual o jovem deixou a Arututar é para explorar o mundo por sua própria vontade. Dessa forma, eles não devem prendê-lo para sua própria conveniência. Se um ano se passar e ele quiser voltar para a estrada, então eles devem mandá-lo embora de boa vontade. Fran aperta o peito. Sua empolgação é arrastada pela realidade. No momento, Lu não sabe o quanto ele é proeminente como mago. A alma provavelmente continuou criticando sua habilidade, querendo manter sua aluna humilde. Com um olhar sério para a filha, Adelaide pergunta o que ela acha que Lu sente por ela, não a deixando responder. Ela afirma que perdeu Reinhard e pode estar sentindo que Voight está usando seu novo amigo. A jovem se lembra de como os dois são parecidos, e é por isso que ela não consegue parar de pensar nele. A mãe dela afirma francamente que ele é simplesmente carinhoso e que não está apaixonado por ela, acrescentando que ela também só está sentindo falta do noivo que caiu. Entretanto, o amor não é uma emoção lógica. Se ela quiser ser amada por seu amigo, precisa conversar mais com ele, agir de acordo com suas emoções e fazer um esforço para entender melhor quem eles são. Ao contrário de Reinhard, Lu é alguém que ela mesma conheceu, então ela precisa decidir quem quer que ele seja. Ela perde o sorriso maternal e diz à filha para desistir se ela for rejeitada, mesmo depois de tudo isso. De qualquer forma, o talento mágico dele é incrível, então eles têm que se envolver em uma competição amigável pelos alunos e pela escola. Como diretora, ela está em posição de pensar sobre essas coisas. Eles retornam ao escritório,
onde Lu está, e Fran o encara duramente, interpretando mal o conselho de sua mãe. Mais tarde, Adelaide lhe diz que o capitão da Guarda Real chegará mais tarde e o entrevistará sobre o ataque à sua filha. A única coisa que ele precisa compartilhar é sua identidade. Ele não precisa revelar todas as suas habilidades, mas Santa Helena é muito cautelosa com pessoas de fora. Decidindo que ele será, o chefe da casa pergunta se ele poderia assumir o rótulo de servo de Fran. A jovem argumenta, mas ele aceita imediatamente, dizendo que a protegerá custe o que custar. Fran fica tocada por suas palavras, mas depois se lembra de que não pode se deixar levar. A presidente está satisfeita com a configuração atual, mas está prestes a expressar suas hesitações quando alguém bate à porta. A voz do outro lado explica que ela foi instruída a vir ao escritório. É a Usvara, a vice-diretora e professora da Arles. Dizendo que essa é a única maneira, a presidente diz à diretora para abrir a porta. Ela faz o que lhe foi pedido e Keltri Usvara, uma bela Arles, aparece. Olhando para a sala, a nova professora aparece. Surpreendentemente, Lu a reconhece e até a chama de Keltri. Ele se levanta animado, encantado por ver um rosto familiar depois de muito tempo. O vice-diretor finalmente o reconhece também. Eles se olham e Fran fica atonita com a situação. Com isso, ela se preocupa com o relacionamento que os dois têm. Keltri fica chocada, sem acreditar que Lu está na frente dela. O presidente pergunta como eles se conhecem, e ele explica que a vice-diretora e seu avô são parentes. Adelaide fica surpresa com a revelação, mas Arles simplesmente diz que nunca perguntou antes. Além disso, ela diz que nada teria dado errado se ela soubesse. O presidente foi, na verdade, a pessoa que chamou Keltri para a academia. Antigamente, havia rumores de que ela era a mulher literária do Colégio Mágico dos Namorados. Seduzida pelas palavras doces, ela concordou em dar aulas na Girls Magic Academy e conseguiu se tornar vice-diretora em apenas 2 anos. Ela fica tímida com todos os elogios, mas Adelaide segue em frente e pergunta qual é o relacionamento delas. A vice-diretora nega firmemente qualquer relação, enquanto Lu compartilha com alegria que elas treinaram juntas. Keltri está presa entre a presidente e o garoto, que estão se dando bem enquanto ela continua a negar o relacionamento íntimo deles. Por outro lado, Fran os observa no canto. A vice-diretora, que é sempre rígida, está fazendo uma expressão estranha. Com Lu parecendo satisfeito, os dois parecem já ter aberto seus corações um para o outro. Ao ver isso, sua confiança é abalada. Nesse momento, o tom do rapaz se torna sério e ele diz a Keltri que eles estavam realmente preocupados com ela. Desde que ela desapareceu repentinamente há 5 anos, sua expressão se enrijece, assim como a de Fran. Adelaide vê que elas têm muito o que conversar, mas diz que isso é bom. Considerando as circunstâncias, ela instrui o Arve a apresentar o recém-chegado como servo de Fran. Chocada com um pedido tão estranho, ela pergunta por que precisa se envolver no processo. Como vice-diretora, ela pode usar sua posição para tornar o processo um pouco mais persuasivo. Afinal, ele é seu pequeno parceiro de treinamento. Ao ver sua forte rejeição, a presidente atinge seu orgulho e pergunta se ela é incapaz de realizar uma tarefa simples. Isso resolve o problema, pois Aro abaixa a cabeça em sinal de resignação. Com isso, Léo agradece sinceramente a sua velha amiga. À tarde, Kiruvan, o cavaleiro real do reino de Valentine, chega à mansão do Homer. Adelaide o recebe com um abraço, e ele fala sobre como o incidente recente foi desastroso. Ele nunca pensou que eles seriam atacados por aqueles monstros. A chefe da casa o consola, dizendo que eles se lembrarão dos cavaleiros que morreram protegendo sua filha. Além disso, ela conta que encontraram alguém que está disposto a proteger Fran como seu servo. Surpreso com as boas notícias, ele é levado para a sala de recepção. A porta se abre e Lu fica ao lado de Fran. Ela pede desculpas ao cavaleiro real por tê-lo feito viajar para tão longe. Percebendo a preocupação dela, ele diz para ela não se desculpar e garante que seus cavaleiros podem descansar em paz, sabendo que a protegeram bem. A jovem ainda parece desgastada, mas o alívio e o descanso melhoraram sua condição. Kiruvan olha para a nova criada, que parece ser delicada e incapaz de empunhar armas. Enquanto questiona sua credibilidade, Adelaide pede a Lu que dê um passo à frente. Ele obedece e, surpreendentemente, se ajoelha para se apresentar. Os olhos brilhantes e a atitude humilde do garoto surpreendem o cavaleiro, que então pede para ouvir sobre o incidente. Depois de um tempo explicando, ele finalmente entende melhor as coisas, e a presidente garante ainda mais o rapaz, dizendo que ele veio da vila de Aro e foi recomendado por Keltri, seu professor de Aro. Reconhecendo a força de Keltri, ele pede a Lu que se aproxime e, de repente,
agarra seu braço. O movimento surpreende as mulheres e Fran se preocupa com a possibilidade de repetir as ações de Simon. De repente, Kuruvian fica radiante, elogiando seus braços e seu corpo e perguntando que tipo de treinamento ele faz. Encantado com a descoberta, ele diz que gostaria que ele competisse com seus outros alunos. Antes que eles pudessem decidir sobre uma data disponível, a presidente chamou sua atenção novamente. Mais tarde, ele termina de recolher as lembranças e as provas do incidente. Ao entrar na carruagem, ele olha para o jovem casal e percebe que Lu se livrou das sombras de Fran. Felizmente, Adelaide conseguiu encontrar um homem assim, que até mesmo Simon aceita. Ele já viu muitas pessoas em sua vida, mas Lu é excepcionalmente esplêndido. Ele entende o caminho da noite e tem olhos que não guardam nenhuma intenção maliciosa. Considerando tudo isso, ele jura que cuidará do garoto. No dia seguinte, Fran e seu novo empregado estão prestes a ir para a firma comercial, recusando uma carruagem, pois o tempo está perfeito para um passeio. Depois o pressiona para que, um dia, ele lhe conte sobre a técnica de luta que usa. Mais tarde, os habitantes da cidade olham continuamente para o belo casal de jovens. O forasteiro fica maravilhado com a bela cidade, comentando sobre a quantidade de pessoas e o quanto elas parecem estar ocupadas. Em seguida, ele conta que está grato por Adélia ter lhe dado um lugar para ficar, pois esse era um de seus principais problemas. Como está grata por tê-lo ao seu lado, ela diz com entusiasmo que comprará roupas bonitas para ele. Ele aceita, mas acrescenta que prefere roupas casuais, ao contrário das roupas formais que lhe foram emprestadas. Ela ri, pois a roupa que ele recebeu era, na verdade, de seu irmão mais novo. Nesse momento, um homem se aproxima deles de forma grosseira, chamando a moça de fofa e dizendo para ela brincar com o grupo dele, percebendo a situação inadequada e se afastando entre eles. Irritado com a interrupção, o homem dá um soco, mas é calmamente pego pelo servo. Com uma das mãos, ele agarra o punho com força, incapacitando o Oliga. Puxando seu braço para trás, ele se aproxima e sussurra que gostaria de conversar com ele em particular, ordenando que o homem diga ao capanga para se retirar. Ele rapidamente obedece e é levado sozinho para a parte de trás. Fran é deixada com os outros, mas eles ficam quietos de acordo com as instruções do líder. Lu pergunta quem é Ji, e ele se apresenta como Barbubi Uzuru. Surpreendentemente, ele tem apenas 17 anos de idade. Ele começa a se gabar de que seu pai é o barão, mas Lu não se importa e simplesmente pergunta o que ele costuma fazer nessas situações. Recusando-se a falar, sua mão é novamente agarrada com força e ele finalmente revela que está no segundo ano da Royal Academy, acrescentando que gosta de brincar com garotas quando está entediado. Imaginando a situação vividamente, ele se lembra das vezes em que violou garotas jovens junto com seus inúmeros homens. Tendo a capacidade de ler mentes com magia, Lu vê tudo isso e fica furioso com a atrocidade. Ele faz uma careta de desgosto, dizendo que Uzuru e seus homens têm sido rudes com várias garotas, até mesmo vendendo-as como escravas, e encobrindo tudo com o nome de seu pai. O jovem fica chocado, sem entender como seu segredo foi descoberto. De longe, Fran só vê uma luta iminente, sem ter ideia do que eles estão falando. Fazendo o possível para manter a calma, ele encara o homem indigno nos olhos e afirma que o entregará aos cavaleiros ou guardas. Com uma expressão excepcionalmente aterrorizante, Lu ameaça o garoto. Embora ele possa ser apenas um seguidor de Fran, ele jura que o grupo, assim como seu pai, deixará de existir se eles encostarem um dedo em alguém novamente. Ao ouvir isso, Yuzuru imagina seu corpo sendo despedaçado, algo que o servo pode ver muito bem usando magia. Com um sorriso calmo, ele diz ao garoto que sua imaginação se tornará realidade se ele revelar a conversa deles a qualquer outra pessoa. Mantendo os lábios fechados, o Oliga acena com a cabeça com medo, e sua mão é finalmente liberada do aperto. Ele cai de bunda no chão, e os outros rapazes atrás dele se preparam para a luta. Luz simplesmente os encara, preparando-se para acabar com todos eles. Antes que as coisas avançassem, os guardas chegaram e ordenaram que eles parassem com o tumulto. Sem outra opção a não ser parar, todos se acalmaram e Fran veio ver como estava sua amiga. Ele sorri para ela, assegurando-lhe que está bem e acrescentando que é mais importante que ela esteja segura. Enquanto os dois estão trocando gentilezas, duas garotas aparecem de um beco, escondidas e falando sobre a dupla. Uma delas, Michelle, confirma que a senhora é definitivamente o Máscara de Ferro. A outra, Olga, concorda, e elas se perguntam por que a professora sombria e sem emoções parece estar se divertindo muito. Em seguida, elas fixam os olhos no rapaz ao lado dela, imaginando, por suas roupas,
que ele deve ser seu seguidor. Voltando para o beco escuro, as duas senhoras maliciosas planejam uma pegadinha para acabar com o casal e mexer com o professor da Máscara de Ferro. Fran agradece aos guardas, pois a situação não se agravou ainda mais. Ela percebe que Lu está distraído e pergunta sobre ele, mas ele não dá importância. No entanto, ele vê secretamente duas garotas o seguindo, mas acha que elas são inofensivas. No final, eles chegam ao Kingslade para comprar roupas novas para Lu e conhecem o dono da loja, Marco. Fran apresenta sua seguidora, e Marco lhe dá as boas-vindas à loja, oferecendo toda a sua assistência. Ele pergunta o que o andarilho precisa, e Lu responde que ele precisa de roupas adequadas para ensinar, pois será professor na escola mágica para meninas. Marco faz uma lista para preparar vestes de couro e roupas comuns, o que o agradou. O proprietário diz a Lu que precisa tirar suas medidas, mas o último sussurra algo para ele. Enquanto isso, as duas garotas que seguem Fran e Lu estão olhando de longe. Marco se curva, atendendo ao pedido de Lu antes de sair. Fran pergunta ao seu seguidor o que ele disse a Marco, mas Lu apenas diz, sorrateiramente, que é um segredo. Eles entram na loja e as duas garotas tentam segui-los. No entanto, uma atendente as interrompe, oferecendo-lhes para tomar chá na outra sala enquanto Fran está fazendo compras. As duas meninas foram então empurradas para uma sala. Enquanto isso, as medidas de Lu estão sendo tiradas para a confecção de suas roupas. Marco lhe apresenta os materiais, que são a pele do dragão que foi morto por um herói, o principal produto da loja. Ele lhes diz que eles vendem o produto pelo preço colossal de 30.000 moedas de ouro, o que surpreende Fran. Com essa quantia, já é possível comprar 2 mansões. Não há como Lu pagar por isso. No entanto, Lu diz a Marco que ele já tem algo semelhante à pele do dragão. Ele levanta a manga e revela a roupa de pele que possui. Os dois ficam chocados e Fran reconhece uma aura poderosa no material de seu seguidor. Lu revela que o material da pele foi passado a ele pela alma anterior. Ele então pergunta a Marco se ele pode fazer roupas para Fran e para ele com seu material. Marco pensa, surpreso por ver um produto melhor do que o que eles têm. Ele se pergunta quem realmente é Lu. Ele se desculpa e chama os comerciantes. Depois de um momento, o comerciante anão, Alvo, chega. Ele fica maravilhado ao ver o material de Lu, reconhecendo-o como o rei dragão que existia na Idade dos Deuses. Fran fica surpresa, pois é conhecido como um mito, e o anão confirma isso, dizendo que não há preço para o material. O rei dragão é o mais forte de Arve, mas foi derrotado pela alma. Fran fica chocada ao ouvir isso, enquanto Lu revela que ele é de Arve. Ele pergunta a Alvo se ele está disposto a fazer as roupas. Alvo pensa em trabalhar para o Arthur que ele tanto odeia, mas acaba decidindo que essa é uma oportunidade rara e a aproveita. No entanto, Lu não tem ideia de quanto isso custaria. Alvo ri, dizendo para não se preocupar com o dinheiro. Marco compartilha o mesmo sentimento e está animado para fazer a roupa especial. Fran observa Lu. Ele a protegeu o tempo todo e é uma pessoa bondosa e calorosa. Ela percebe que gosta dele em todos os aspectos. Enquanto isso, na sala de recepção, as duas meninas chamadas Olga e Michelle ainda estão esperando. Nervosas, elas pensam no grande problema que estão enfrentando por seguir o diretor. Elas podem ser suspensas ou, pior, expulsas. Nesse momento, Fran entra na sala, cumprimentando-as agradavelmente. As duas meninas ficam chocadas, escorregam e a chamam de Máscara de Ferro. Eles ficam perplexos com o fato de ela estar sorrindo, longe de seu comportamento frio e sombrio habitual. Ela pede desculpas por tê-los feito esperar e diz que gostaria de apresentá-los ao novo professor. Lu entra na sala e se apresenta. Embora esteja nervoso, as duas meninas se apresentam em troca. Fran os confronta por tê-la seguido, e os alunos dizem que apenas se deixaram levar, sem planejar nada prejudicial. Fran pensa sobre isso e diz que não vai perdoar da próxima vez. As duas meninas ficam chocadas com isso e perguntam se ouviram a coisa certa. A diretora brinca com o fato de elas preferirem ser suspensas, e as duas discordam. Fran olha para eles com carinho, dizendo que é bom que eles sejam curiosos, mas exagerar não é bom. Ela os incentiva a refletir sobre suas ações. Ela então as convida para almoçar com ela e Lu, que fica mais do que feliz. Depois de comer, Michelle e Olga ficam extasiadas com a comida deliciosa. Elas perguntam à diretora se podem comer uma refeição deliciosa com ela. Fran garante a elas que isso não é um problema, oferecendo-se para ensiná-las a se tornarem damas. Lu as observa, feliz que tudo esteja indo bem para Fran. Os alunos também estão ansiosos por estarem sob sua orientação. Mitchell e Olga admitem que entenderam mal o professor. Eles se curvam,
pedindo desculpas por não terem prestado atenção em sua aula e por não saberem que ela é uma pessoa maravilhosa. Eles querem ser cavaleiros esplêndidos e prometeram ouvir suas palestras, o que deixa Fran feliz. Mais tarde, Lu está em seu quarto quando, de repente, houve uma batida. Fran chama por ele e entra no quarto. Ela gostaria de ajustar a agenda dele para o próximo período, e ele a informa que já terminou de ler e memorizar os livros didáticos. Fran fica chocada com o fato de ele tê-los memorizado facilmente. Ele admite que os livros são muito interessantes, e por isso, lê todos de uma vez. Fran fica mais uma vez impressionada com seu seguidor, por um J bem feito. Ela então compartilha que está feliz por seus alunos pedirem sua orientação. Ela pode ter sido irresponsável no passado, mas agora ela realmente quer ser uma mentora respeitável. Ela também admite que Lu é um mágico mais poderoso do que ela, o que o faz discordar dela. Ele acredita que ela tem magia inexplorada dentro de si e pode ver por meio de sua aura que sua magia aumentará. Ele a incentiva a deixar as preocupações de lado, assegurando-lhe que ela se tornará uma grande mágica no futuro. Lu se oferece para emprestar-lhe seu poder também, convencendo-a a acreditar em si mesma. Tocada por suas palavras, Fran não consegue deixar de abraçar Lu. Ela expressa sua gratidão a ele. Ele a abraça de volta, obviamente pensando em algo sombrio, pois seus olhos se tornam frios e ameaçadores. A noite cai. Enquanto Fran dorme, Lu chama por seu espírito divino, Sylph. Ele sobrevoa a esquina da capital e olha para uma casa pobre. Ele pede a Sylph para ir com ele, e ela concorda. Enquanto isso, dentro do esconderijo, o chefe recebe um relatório de que Hazel foi ameaçado e, com medo, se entregou às autoridades. O chefe diz a seus subordinados que eles não podem ser descobertos pela família real. Seus capangas entram em pânico, mas ele garante que eles se esconderão no Batlan enquanto estiverem sendo caçados, prometendo acertar as contas com Lu. Ele então se lembra de como Fran é bonita, planejando prová-la antes de vendê-la. Os três riem de seu plano maligno. Nesse momento, Lu aparece atrás deles. Enfurecidos com seus pensamentos perversos, os capangas o reconhecem e dizem ao chefe que ele é o moleque que estão procurando. O chefe joga uma garrafa de vidro em Lu, mas ela passa, intimidando os capangas. Lu os encara com olhos mortais, vendo as garotas que eles mataram em suas memórias. Ele os encara com repulsa, afirmando que eles não passam de escória. Os capangas riem dele, mas em um piscar de olhos, suas cabeças são arrancadas. O espírito divino de Lu ataca os subordinados sem piedade, matando cada um deles. Ele libera Undine, atacando os outros com sua magia de gelo. Lu então se aproxima do chefe com repulsa, fazendo-o correr de medo. Ele implora a Lu que o poupe, mas ele não o ouve, recusando-se a arriscar a segurança de Fran. Ele usa uma salamandra e queima brutalmente o chefe até transformá-lo em cinzas, enviando-o para as profundezas do inferno. Lu chama Vivi para limpar os rastros de sangue e enviar os homens para o submundo. Ela atende à ordem e começa a limpeza. Lu expressa sua gratidão a ela, bem como a seus outros dois espíritos divinos, elogiando-os por seu trabalho. Ele, então, encerra a noite, lembrando-se de seus espíritos divinos. No dia seguinte, Fran relata com entusiasmo à mãe que Lu memorizou todos os livros didáticos que lhe foram dados. Adelaide fica surpresa, pois Fran acrescenta que Lu também consegue usar todas as técnicas mágicas. O presidente fica impressionado, perguntando a Lu que matéria ele vai ensinar. Ela o informa sobre as matérias necessárias, como magia ofensiva e de invocação. Lu diz a ela que qualquer uma das duas está bem para ele, fazendo Fran perguntar se há algo em que ele não seja bom. Ela segura a mão dele, pegando-o desprevenido. Ele diz que não é bom em adivinhação, o que a faz rir. Adelaide também ri, dizendo que é normal ter algo em que você não é bom. No entanto, Lu é especial, pois é um jogador versátil. Fran fica chocada ao ouvir isso, especialmente porque todos os jogadores são considerados poderosos. Adelaide diz à filha para ligar, observando que Lu precisa manter seus verdadeiros poderes em segredo de qualquer maneira. Se seus verdadeiros poderes fossem revelados, a família real o usaria como herói. Portanto, ele deveria escolher uma filiação e se ater a ela. Ele precisa escolher entre os elementos fogo, água, terra e ar, como suas aptidões principais e secundárias. Lu parece estar tendo dificuldades para escolher, então Adelaide se oferece para ajudá-lo a escolher. No entanto, ele decide escolher por si mesmo, afirmando que, como mágico com espíritos divinos, precisa determinar quais elementos são adequados para ele. O presidente concorda, e então Lu pergunta quais elementos são comuns aos professores da academia. Adelaide responde que a água e a terra são a afiliação comum. Com isso,
Lu decide adotar o fogo e o vento como suas aptidões principal e secundária, respectivamente. Ele hesita e pergunta se pode mostrá-los depois da refeição, ao que eles concordam. Mais tarde, após a refeição, o trio entra em uma sala para testemunhar a invocação familiar de Lu. Os familiares são entidades invocadas do mundo espiritual que geralmente são espíritos de animais usados para reconhecimento ou transporte. A mãe e a filha estão empolgadas, antecipando que o familiar de Lu deve ser especial, como um lobo ou um leão. Lu parece hesitar, revelando que pode invocar Cerberus e Grufon, que são diferentes dos espíritos familiares comuns. As duas mulheres ficam chocadas, reconhecendo os familiares como o cão e a águia míticos que inibem o submundo. Certamente, a capital real estaria em caos se essas feras fossem convocadas. Lu garante a eles que não chamará as criaturas míticas, mas ele não tem certeza se seu outro familiar é permitido no mundo deles. Ele admite que seu outro familiar é odiado no mundo deles e pede a permissão deles para invocá-lo. Determinada, Fran diz a Lu que confia nele e acredita que seu familiar é um bom espírito. Lu então lança seu feitiço de invocação, chamando uma criatura divina do submundo. Nesse momento, uma mulher familiar chamada Moraru é chamada, oferecendo a Lu seus poderes. Lu a apresenta a Fran e Adelaide. Moraru fica feliz em conhecer suas amigas, mas afirma que elas parecem ser deliciosas fontes de magia. Lu a repreende por ter sido rude e pede desculpas a Fran e Adelaide. Enquanto isso, o diretor está silenciosamente impressionado com seu poder, pois ele é capaz de invocar a Estrela da Manhã, que é um ser do submundo. Lu apresenta Moraru adequadamente, explicando que ela é uma vampira e um incubus. Moraru então explica que sugar o sangue dos vampiros também é ganhar poder mágico. Como eles não têm aptidão para magia, eles a obtêm da fonte de sangue, e o mesmo acontece com os irmãos que eles amaldiçoaram. Entretanto, ela esclarece que não precisará sugar sangue porque não é uma vampira comum. Devido à sua linhagem de incubus, ela não precisa obter magia por meio da sucção de sangue. Entretanto, isso não significa que ela possa sobreviver sem obter poder mágico. Na verdade, ela pode obter poder mágico por meio de outro método. Fran se pergunta sobre isso, mas Moraru afirma que é mais fácil apenas demonstrar. De repente, ela abraça a Lu e sorri para Fran, que obviamente está com ciúmes. Ela abraça a Lu com mais força, colocando as mãos no peito nu dele e sussurrando seu nome. Fran aperta a mão ao ver Moraru se agarrando a Lu. Aproveitando-se disso, o vampiro lhe pergunta se ela sabe qual é a forma mais deliciosa de poder mágico. Sem esperar pela resposta, ela revela que é o poder mágico que reside no coração, e que sempre coloca a mão perto do peito de seu mestre, perto do coração dele. Assim, o tipo mais delicioso e rico de poder mágico. Os olhos do nobre estão cheios de emoção e Lu agarra Moraru pelo pulso, impedindo-a de fazer o que quer que esteja fazendo. Com um olhar sério no rosto, ele insiste que a vampira reconsidere seu comportamento, pois ele já informou que as pessoas que estão ali são seus amigos. Desapontada por ter sido repreendida, sua expressão se torna sombria e ela se desculpa educadamente com Fran, dizendo que a provocou demais. Ao contrário dos vampiros inferiores, sua espécie não tem presas para obter poder mágico e eles podem viver como humanos normais mesmo durante o dia. O mestre pede desculpas pelo incidente inadequado e diz que a apresentará em outra ocasião. No entanto, antes que ele pudesse dizer a Moraru para ir embora, Fran se aproximou dela com uma expressão determinada e estendeu a mão, querendo receber a vampira de braços abertos. Eles ficam surpresos com esse comportamento repentino, mas ela reitera o quanto confia em Lu e que os amigos dele também são dela. Ela encara sua mãe. Em busca de aprovação, Adelaide diz que está tudo bem, desde que ela assuma a responsabilidade por seus atos. Com isso, ela pede desculpas por ter se assustado no início, mas acrescenta que suas ações foram realmente surpreendentes. Com um sorriso gentil, ela pede que eles se deem bem um com o outro. Moraru fica impressionado com sua simpatia e rapidamente aceita suas boas-vindas. Enquanto isso, Lu conta que seus pais são, na verdade, humanos. A causa é desconhecida, mas é possível que um incubus tenha dois pais humanos, embora esses casos sejam extremamente raros. Há 8 anos, enquanto treinava com seu avô, ele encontrou a garota à beira da morte. Expulsa do vilarejo em que vivia, a pobre garota não teve escolha a não ser viver na floresta, com uma história que Fran finalmente entendeu. Para ela, é bastante óbvio que Moraru está apaixonada por seu mestre. No entanto, ela vem suportando isso há 8 anos, já que demônios e humanos não podem desenvolver mais nada. Ela pensa em como eles se abraçaram e no ciúme que atingiu seu coração. Foi doloroso,
mas ela tinha certeza de que o vampiro havia sofrido muito mais. Como ela vinha suportando há tanto tempo? Seus pensamentos são interrompidos por Lu, que se curva profundamente e agradece a eles por aceitarem Moraru. Olhando para ele, ela tem certeza de que ele não foi capaz de fechar os olhos depois de ver uma menina abandonada na floresta. Sua expressão se suaviza e ela pensa no quanto gosta da gentileza dele. De volta à escola, é o dia de os alunos retornarem às aulas de primavera. Keltri inicia uma reunião com uma breve saudação e explica que, devido à recomendação do diretor e à sua própria, um novo professor temporário se juntará ao corpo docente por um ano inteiro. Lu se apresenta e acrescenta que fará o possível para trabalhar com todos eles. Além disso, Fran conta como ele salvou a vida dela no outro dia e que, após consultar o vice-diretor, eles decidiram nomeá-lo para o cargo. Ela pede desculpas por trazer assuntos pessoais para a sala de aula, mas acrescenta que também é seu seguidor. Algumas pessoas se aproximam para cumprimentá-lo e uma delas é Cindy Ryan, uma condessa. Estendendo a mão com alegria, ela diz que ele já conheceu seu marido, que está muito interessado no recém-chegado. Depois disso, uma mulher pequena chamada Lilian Barreira se aproxima para cumprimentá-lo e diz que está ansiosa para trabalharem junto. Enquanto ele está trocando gentilezas, alguém esbarra nele por trás. Ele perde o equilíbrio e cai na direção da senhora. Todos ficam chocados, especialmente Fran. Enquanto isso, Lily apenas chama a atenção para a ousadia dele, mas não parece nem um pouco incomodada. Ele se desculpa nervosamente. De repente, um par de palmas aparece atrás dele. Com um grito retumbante de seu nome, Lu é mandado embora com um forte empurrão da diretora. Ela o repreende, dizendo que não pode acreditar que ele pulou no peito de uma mulher que acabou de conhecer, acrescentando que esse comportamento é inaceitável. Atrás deles, Cindy e Adelaide têm pena do jovem, pois obviamente foi um acidente. Lilian disse que não se importava, mas esse não é o problema. Quando todos já foram apresentados, eles finalmente se dirigem às salas de aula. Ela conduz Lu, que não parece estar nem um pouco nervoso. Pelo contrário, ele está realmente ansioso por isso. Como será sua primeira palestra com ela, ele espera sinceramente que tudo corra bem. Encorajados, eles abrem as portas da sala de aula, cumprimentando a todos em voz alta pelo bom dia. No entanto, ninguém responde. Como de costume, nenhum de seus alunos está prestando atenção e todos estão ocupados com suas próprias coisas, como conversar e cochilar. Prestes a perder as esperanças, ela se lembra de que deve se manter forte e que, afinal, é a primeira aula do professor substituto. Com uma voz mais alta, ela os cumprimenta novamente e anuncia o início do treinamento de primavera. Durante o tempo em que estiverem juntos, eles aplicarão o conhecimento que têm ao novo semestre de aprendizado. Os únicos alunos que estão prestando atenção são Alva e Michelle. Enquanto isso, os outros conversam sobre Fran, que comenta que o Máscara de Ferro parece estar de bom humor e se pergunta o que aconteceu com ela. Antes de iniciar a aula, ela anuncia que haverá um novo professor que trabalhará como vice-conselheiro de sala de aula. Lu dá um passo à frente e se apresenta com um sorriso brilhante. Os alunos imediatamente conversam, observando as palavras que ele usou e dizendo que ele parecia um cidadão comum. Percebendo o comportamento deles, Fran fica preocupada, mas continua com a aula mesmo assim. Sua primeira lição será sobre técnicas básicas de respiração. Para aumentar o poder mágico e liberar a magia sem problemas, o mais importante é relaxar a mente e se concentrar. As técnicas de respiração usadas são necessidades básicas para as pessoas que estudam magia. E, embora existam muitas maneiras de inspirar e expirar, a execução adequada pode ser cansativa para os novatos. Ela os instrui a abrir seus livros até a magia 1 e depois pergunta se todos estão prontos. Lu, que está observando a aula, vê os alunos fofocando. Apesar de a diretora ensinar com tanta seriedade, todos estão conversando livremente e nem se dão ao trabalho de virar a página sobre técnicas de respiração. Apenas alguns poucos estão levando Fran a sério. Lu se aproxima de uma aluna que está imersa em suas próprias coisas. Ele a impede de escrever e lhe diz que é hora de aprender técnicas de respiração, não de aprimorar a sensibilidade. A aluna diz que já terminou de revisar a técnica de respiração, mas Lu insiste que ela tem que fazer como todo mundo. Ela cede e diz a ele para chamá-la pelo nome. Ori. Ele sorri para ela, satisfeito por ela estudar a técnica de respiração. Lu repreende outra aluna que é falante em sala de aula. Ele diz que ela está sendo inconveniente para os outros alunos e pede que ela saia se não quiser ouvir. A garota apenas olha para ele com indiferença e volta a falar alto com seus colegas de classe. Lu usa magia,
e a garota percebe imediatamente que sua voz se perdeu. Ela percebe que ele usou a magia do silêncio nela. Lu pergunta o nome da colega de assento, que revela ser Josephine. Ele confronta Josephine, dizendo a ela para parar com sua tagarelice inútil na aula. A garota tenta lhe dar um tapa, mas ele se esquiva e usa magia de remissão para fazê-la dormir. Mais tarde, Josephine acorda cercada por seus amigos preocupados. Ela pergunta onde está, e elas lhe dizem que estão no terreno da escola, fazendo exercícios de respiração. Elas informam que Lu a carregou até lá fora. Ela então percebe que seu corpo está leve, como se tivesse dormido muito bem. Lu a percebe e pede desculpas por ter usado magia nela. Ele pede a ela que leve a palestra a sério, já que Fran está fazendo o melhor para os alunos. No entanto, Josephine se recusa, afirmando que se ele se prostrar diante dela, ela poderá levar a lição a sério. No fundo, ela o despreza por ser um plebeu e quer lhe dar uma lição. Portanto, ela fica muito surpresa quando ele se recusa a seguir sua ordem. Lu responde que está ciente da hierarquia no país, mas insiste que ele deve ser o mestre dela porque ela é sua aluna. Josephine ri, rejeitando a ideia de um plebeu ser superior a ela. Lu mais uma vez usa magia nela para fazê-la parar, o que é eficaz. Ela o encara, chamando-o de injusto. Ele apenas sorri, dizendo que eles devem começar a aula. Ela o desafia a acompanhá-la se ele for realmente um cavalheiro, o que ele aceita. Enquanto caminham juntos, os alunos percebem que Josephine está sendo obediente, o que é raro. Eles se juntam a Fran, que está satisfeita em ver o progresso em sua classe. Lucy começa a discutir a técnica de reprodução e os aconselha a não se basear inteiramente nos livros didáticos. Ele ressalta que o relaxamento da mente e a concentração são importantes para o poder mágico. Ele os incentiva a experimentar diferentes técnicas de criação para testar qual delas funcionará para eles. Em seguida, diz a eles para se deitarem e relaxarem. Duvidosa, Joe Spinning se deita, pensando que a academia é apenas um passatempo para ela, algo que ela precisa fazer até que seus pais decidam sobre seu casamento. No entanto, após algumas respirações profundas, um vento suave a envolve, como se alguém estivesse tocando seu âmago. Enquanto isso, Fran diz a Lu para acordar Josephine, pois a aula está prestes a terminar. Ele pede que ela espere um pouco mais, pois seu espírito ainda está se sincronizando com ela. Ele explica que os espíritos se conectam com humanos compatíveis depois de estarem mais próximos deles. Josephine ainda tem muito a aprender, mas é um bom começo para ela. Lu solicita que Josephine seja examinada mais tarde, o que Fran permite. Nesse momento, dois alunos se aproximam de Fran e lhe dizem que gostaram da aula. Eles expressam com entusiasmo sua satisfação em aprender técnicas de respiração. Keltri está sentado em seu escritório e parece estar pensando profundamente. De repente, batem na porta, e Lu entra espiando. Keltri o deixa entrar, pedindo desculpas por tê-lo chamado tão em cima da hora. Lu pergunta por que ele foi chamado, e Keltri admite, sem jeito, que quer conversar com ele. Eles conversam tomando chá enquanto o vice-diretor comenta que sua primeira palestra foi boa. É evidente que ele se tornou popular entre as meninas da escola. Lu sorri e Keltri pergunta por que ele está sorrindo. Ele confessa que está aliviado por ela estar de bom humor. Desde que ela deixou sua cidade natal, ele tem se preocupado com sua segurança. Keltri lhe diz que muitas coisas aconteceram com ela, e ela pergunta sobre o boato de que o único Silvestre deles morreu. Ele confirma a má notícia e admite que esse é o motivo pelo qual saiu de casa. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.